Está de volta o Piqui Jurídico Podcast. É o que eu sempre falo. Demora, mas a gente volta. Passou agosto, tá chegando setembro, é época de piqui. Então, vem comigo que a gente tem mais algumas boas histórias para contar. E hoje eu tenho um convidado sensacional. Quer conhecê-lo? Então fica aqui que a gente tem uma historinha, algumas historinhas boas para a gente se divertir bastante e também ensinar e que sirva de aprendizado e inspiração. É esse o objetivo do Piqui Jurídico. Roda a vinheta. Mais um ano. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É um crime compensa para Vossa Excelência. Inclusive, se quiser ir para casa do caralho, vá também, Vossa Excelência. Então, doutor, toma um Rivotril. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Tchau, querida. Hoje, aqui comigo, ele, Marcelo Dalla. Ele que é advogado, natural aqui do Tocantins, mas hoje está um pouquinho mais longe, se é que dá para dizer que está mais longe. Mas ele vai contar para a gente. Marcelo, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pela tua disposição. Muito obrigado por estar aqui no Piqui, na abertura de mais um ano. Ô Fred, eu que agradeço aí o convite. Eu sei que eu fiz esse compromisso contigo já tinha algum tempo, e aí as agendas de cada um vão conflitando, até que agora eu estou tendo essa oportunidade aqui. Acompanho o canal, vi as entrevistas, vi os colegas que passaram por aqui. É um privilégio para mim estar aqui nessa posição de entrevistado hoje. Obrigado, meu amigo. Inclusive, você é o primeiro desse novo formato do Piqui. Agora, as entrevistas online, né, como todo mundo pode estar percebendo, o que acontece? Até era uma dificuldade exatamente esse casamento de horários, agendas, né? A gente acaba tendo, por vezes, uma vida corrida, ficava difícil. Então, para facilitar para todo mundo, a pandemia, né, com todos os seus males, nos trouxe algumas novidades, inclusive agora o Piqui, as entrevistas também online, né, para que a gente possa ter ali uma oportunidade, uma gama maior de convidados. Mas vamos lá, Marcelo, vamos começar isso aqui, porque o pessoal quer ver histórias, sem enrolação. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que, na verdade, é o começo de todas as conversas aqui no Piqui. Como é que veio o direito? O que é o direito? Como chegou o direito para você, Marcelo? Fred, é curioso porque eu me lembro exatamente do dia de como surgiu o direito na minha vida. E foi num almoço, ali na rua 7 de setembro, a gente morava ali num sobrado. Estávamos almoçando ali eu, meu pai, minha tia, minha mãe já havia falecido. E é aquela dúvida ali de vou prestar vestibular para quê? E eu sempre gostei muito de me comunicar. E na época eu tinha um certo envolvimento com vôlei, gostava ali de praticar o esporte, etc. E eu falei para meu pai que queria fazer educação física. Aí meu pai olhou e ele me deu um conselho que eu levo foi um conselho de muita sabedoria, que falou: olha, meu filho, independentemente da área que você escolha, seja o melhor, porque aí você não vai ter problemas financeiros, se dedique, estude, que você será, busque sempre ser o melhor em cada profissão. E aí eu pensei ali, naquela época também em comunicação social. E ele virou para mim e falou: por que você não tenta o direito? E mesmo sem nunca ter sentado numa banca de universidade e sem saber o que é uma grade curricular, um histórico curricular do direito, ele falou: o leque do direito é muito grande. E naquele pensamento dos pais, né, da estabilidade, talvez pensando ali no concurso público. E eu sempre fui muito de ouvir meu pai, porque quando a gente é criança, e nossos pais às vezes dão alguns conselhos, quando a gente é adolescente ali, às vezes entra no ouvido e sai por outro. Em que sentido que eu digo isso? Às vezes você está querendo ver por cima de um muro e você está se equilibrando em cima de uma bola.
quando a gente é criança, né? E nossos pais, né? Um adolescente, todo mundo que está ao seu redor está vendo que aquilo ali vai acabar em tragédia. E eles vão lá e falam, desce daí que você vai cair. E a gente, na nossa inocência, vai lá e insiste em querer se apoiar em cima de uma bola para ver por detrás do muro. E ocorre que geralmente a gente vem acontece uma fatalidade, a gente cai e machuca. Então eu sempre fui escutar muito meu pai. Eu falei, talvez ele tenha razão. E aí eu, juntamente com alguns amigos do Tocantins, fizemos um vestibular da Unip, da Universidade Paulista em Goiânia. Era uma universidade privada e, por curiosidade e muita competência, todos nós fomos aprovados. Eu fui aprovado em Direito e os outros amigos em Engenharia, uns em Engenharia Civil, outros em outras engenharias. E aí eu fui me aventurar nessa universidade em Goiânia, por onde eu permaneci por um ano e meio, né? Foram 3 períodos. E depois eu transferi para o Tocantins e concluí minha universidade na UBRA, na Universidade Luterana do Brasil. Então foi assim que me deu o start e o início, lembrando que durante essa trajetória da universidade, eu fui pai. Então, eu fui pai aos 20 anos. Eu fiz 21 anos no dia 23 de janeiro e meu filho nasceu quase uma semana antes, no dia 17 de janeiro de 2008. Essa história de ser pai no meio da faculdade, eu sei bem como é que é também. Eu fui pai com 21, se eu não me engano, e também 21. E também na metade, né? Já da metade para o fim da faculdade. Pesado, não é fácil. Tenho certeza que não foi fácil para você também. Mas deixa eu te perguntar, você até falou da questão da estabilidade, que às vezes todo pai, né? A preocupação é com a estabilidade. E aí, quando a gente fala de estabilidade no direito, sempre vem o concurso público. Em algum momento teve essa vontade, nunca veio, ou só não tinha, sei lá, disciplina para estudar para concurso? Porque a gente sabe que é diferente, né? Eu particularmente, eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade. Nunca pensei em concurso público, mas acho que teria muita dificuldade, porque eu não consigo me aprofundar naquilo que eu não gosto, né? Então, eu estudo, por exemplo, direito penal com uma facilidade incrível, passo um dia. Agora, para estudar algumas outras, tributário, por exemplo, né? Direito do trabalho, não é meu forte, não consigo. Mas e para você? Em algum momento veio essa ideia do concurso ou não? A advocacia é o que eu quero? Nunca, absolutamente em nenhum período, seja ele da faculdade, seja em qualquer outro período posteriormente, me veio a possibilidade ou cogitei prestar um concurso público. Só puxando um pouquinho aqui para esse período da universidade, o fato de eu ser pai durante a faculdade me prejudicou no seguinte sentido: estágios. Eu queria ter transitado mais em Ministério Público, talvez uma defensoria pública, talvez ali no fórum. Isso criaria um atalho. Mas como eu não tive orientação, porque eu sou o primeiro advogado da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, eu não tive alguns acessos e algumas orientações. Então, o estágio, eu até tentei estagiar em alguns escritórios de advocacia, que foram terríveis as experiências, porque o advogado ele tem uma forma própria de escrita. Então, a não ser que você trabalhe num escritório padrão, um escritório modelo, daqueles que a gente não tinha, né, em Paraíso do Tocantins, em Palmas, então eu não tinha acesso a isso. Mas, tendo feito essa observação, e voltando aqui a essa resposta, nunca. E exatamente pelos mesmos termos que você falou, eu não me via estudando penal. Penal é uma área que eu gostava na universidade de estudar, porque ela é do nosso cotidiano, mas eu não me via sentando a bunda da cadeira para poder me aprofundar em direito penal, em processo penal. Então, eu posso talvez categorizar que eu nunca pensei em concurso público por conta do direito penal. Justo. Pra você ver como é que é. Graças a Deus, né? Cada um escolhe realmente uma área e vai. Eu
tenho muita facilidade com penal. A gente, né, sempre brinca que todo estudante, todo acadêmico de direito casa com penal na faculdade ou namora com penal, mas depois acaba casando com civil e outras áreas. Todo mundo é apaixonado por penal na faculdade. No seu caso, é diferente. O teu problema sempre foi o penal. Fred, Mas sempre foi o penal e eu gostava muito do direito civil e do direito do trabalho. Talvez pelo fato do meu pai ser comerciante, ser empresário, e quando eu estava na faculdade eu fiz estágio na empresa do meu tio, estágio não, eu tinha um emprego na empresa dele. E aí quando eu comecei a ver direito do trabalho na faculdade, eu começava a ver como que aquilo se aplicava na minha relação de trabalho, então aquilo aproximava muito de mim. Então eu conseguia ver na prática aquilo que a CLT regia, então eu tinha muita curiosidade. E com relação, eu gosto muito do direito material civil, e ainda existem exceções, eu não sou muito estudioso, apesar de que todo civilista estuda o direito civil todo, eu deixei um pouquinho de lado a família e as sucessões. Mas a minha pós-graduação ela é em direito negócio imobiliário, em direito negocial e imobiliário, ou seja, negócios jurídicos, negócio de negar o ócio, de empreender, enfim. Então, acho que por essa influência do meu pai ter a empresa e ter essas relações civis e de negócio, foi isso que me atraiu para o direito civil. Então, eu sempre soube que eu não atuaria em penal e que eu atuaria e que eu gostava dessa parte de civil. Mas enfim, pegando esse gancho agora, se eu não estou enganado, e me corrija se eu estiver errado, você começou com previdenciário, né? Perfeito. Só trazendo aqui para quem não conhece, Marcelo começou a advocacia em Paraíso do Tocantins, né? Interior do estado do Tocantins, direito previdenciário, correto? Perfeitamente. E o que foi essa experiência no previdenciário? Tinha ali também uma paixão anterior ou foi o que deu, foi o que apareceu, foi a oportunidade que tinha? Eu nunca tinha estudado direito previdenciário na minha vida. Só que olha como que o ambiente que a gente está determina ali as relações que a gente que a gente vai tendo, inclusive profissionais. Meu pai é empresário em Paraíso. A gente conhece a sociedade, bastante gente, não é uma cidade muito grande, né? São 50 mil habitantes. E aí eu pensei o seguinte: como que eu vou processar o fulano da loja de materiais de construção, o ciclano da loja da concessionária, o beltrano, que todo mundo frequenta aqui? E aí eu tinha uns amigos em Araguaína, porque por essa razão de eu ter sido pai durante a faculdade, eu abri empresa, e assim que eu formei, eu apresentei o TCC em Palmas, eu já estava morando em Araguaína. Então eu fui, meu orientador sofreu um acidente de carro, o professor Gustavo, prejudicou a minha apresentação do TCC, e eu voltei de Araguaína para apresentar o TCC, foi quando eu peguei meu diploma de bacharel e fui cuidar da empresa com meu pai. E durante essa administração da empresa, eu fiz alguns amigos que faziam medicina e eles falavam assim: Marcelo, você é doutor, larga esse negócio de empresa, aquele negócio de você vender, não receber, e, enfim, todas aquelas dificuldades que os empresários sabem que existem. E eu falei: esses rapazes têm razão. Então, foi quando eu comecei a prestar o exame de ordem, e aí eu fui aprovado, e aí uns amigos de Araguaína, 3 amigos de Araguaína, que saíram de São Paulo e foram para Araguaína trabalhar com previdenciário, sugeriram: Marcelo, vamos, já que você está em Paraíso e é uma região bem localizada, vamos trabalhar com previdenciário. E a vantagem do previdenciário é que eu não encontrava o dono do INSS tomando cerveja no comércio do meu pai. Entendi. E Paraíso também tinha outra facilidade, digamos assim, porque o previdenciário da capital, onde eu estou hoje, é diferente do previdenciário do interior do Tocantins. Porque o previdenciário do interior do Tocantins é o segurado especial, é a aposentadoria rural.
E o previdenciário da capital é revisão de benefício de servidores da Fazenda Pública Federal, estadual, municipal, é estatuto, as relações empresariais são diferentes. Então, assim, dentro do previdenciário, dependendo da região que você atua, ainda existe uma especificidade muito diferente. Então, eu caí no previdenciário, e eu até falei isso numa entrevista que eu dei na TV local aqui recentemente, que, na verdade, é a área que escolhe o advogado, não é o advogado que escolhe a área. Então, o previdenciário ele foi importante nesse início, né? Ali a gente distribuía as ações na Justiça Federal, fazia as audiências em Palmas na Justiça Federal. Foi onde eu comecei a ter o contato ali primeiro com os juizados, dependendo do valor da causa ali, a gente ia para a Justiça Comum, me deu bastante base para fazer audiências, para saber como me comportar, enfim. Agora, o que eu posso te falar dessa experiência do previdenciário, Fred, é que é uma das áreas mais bonitas do direito, principalmente a rural. Porque quando a gente consegue um benefício previdenciário, seja ele uma aposentadoria, seja ele uma pensão por morte, do segurado especial, muitas das vezes aquele salário mínimo é o arrimo de família e é o que compra o remédio do aposentado, é o que compra a roupa para os seus netos, é o que dá o sustento para os seus filhos e para os seus netos. Você tem 3 gerações que dependem do benefício previdenciário. Então, assim, a função social do direito previdenciário ela é muito forte, né? Muito forte, muito recompensador, porque são pessoas muito hipossuficientes. E quando o filho dela nasce em 87, em 92, que ela vai registrar, e o cartório pergunta a profissão do pai, ela não imagina que o fato dela colocar que o pai é um lavrador vai beneficiar ele daqui a 30, 40, 50 anos, quando ele for pedir um benefício previdenciário. Então, assim, é uma das áreas que eu tenho mais orgulho do direito e, assim, uma das mais recompensadoras para mim é o direito previdenciário rural. Fantástico. Mas aí a gente já pega também esse gancho. Houve uma mudança nisso aí, né? Primeiro, houve uma mudança de cidade, estado. O que foi essa mudança? Um belo dia, ali em Paraíso, aconteceu alguma coisa que fez tudo mudar. Conta pra gente o que foi, Marcelo. Essa mudança foi no dia 30 de julho de 2016. Um homem romântico, lembra todas as datas. Se a esposa estiver assistindo, vai ganhar alguns pontos com a esposa. Então, Fred, o que aconteceu? Ainda durante o direito previdenciário, e lá atrás, quando eu estava em Araguaína, quando eu estava migrando dessa área de empresa para o direito, eu tive a oportunidade de trabalhar na maior loteadora do Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, eles têm mais de 150 mil lotes vendidos. E aí, nessa imobiliária, eu tive que aprovar, como eu tinha as noções do direito, né, esse palavreado, eu comecei a aprender o que era uma escritura, o que era um registro, o que era uma matrícula, o que era um perímetro, e aí e eu fui tendo afinidade pelo conteúdo e fui dominando aquela matéria. E aí, ainda em Paraíso, eu fui trabalhar com uma incorporadora, a maior incorporadora de lotes de Paraíso. Me deram a oportunidade, o pessoal já sabia da minha experiência, e casou a minha experiência pré-advocacia com loteamentos, e eu consegui incorporar isso na advocacia. E aí me deram essa oportunidade, eu a abracei, e aí eu tive uma percepção muito grande que foi a questão isso eu acho que é também uma visão empresarial. Para a gente começar a ser melhor remunerado, a gente tem que pensar em 2 modelos de negócio, ou em escala ou em volume, ou em escala ou em valor agregado. E eu optei pelo valor agregado. Falei, bom, um previdenciário, eu vou cobrar aqui 5, 6 salários mínimos com benefício. E aí, quando eu vi que no imobiliário eu poderia cobrar 20%, 30% do valor de um imóvel, eu vi um potencial
financeiro bom aí, O agregando. previdenciário é volume, né? O previdenciário é volume, é um escritório empresa. Então você tem que ter ali 200, 300 ações, são muitos prazos, muita captação. Isso aí a gente não pode tapar os olhos para que isso não existe, porque existe, e os grandes escritórios, todos eles trabalham com isso. Então eu percebi essa oportunidade de trabalhar com pouco volume e muito valor agregado. E aí, no casamento do meu grande amigo e prefeito de Paraíso Tocantins, Celso Moraes, eu conheci a minha atual esposa, que é a Maria Olívia, que era, na época, colega do curso de medicina da esposa do Celso. Então, eu fui convidado por parte do Celso, ela foi convidada por parte da Carol. O ambiente romântico do casamento contribuiu bastante para que a gente possa estar ali com sentimentos aflorados. E meu pai fala que eu sabia que ele sabia que eu ia casar com ela no dia que eu a conheci. E aí ela formando, ela falou: eu não fico aqui. Eu falei: eu também não. Então vamos todos para Cuiabá. E eu tive uma porta, um acesso muito, muito tranquilo aqui, porque os pais e os irmãos dela são advogados aqui em Cuiabá. Então eles abriram a porta do escritório para mim, me acolheram, e eu sou eternamente grato por isso. Que bom, fantástico. Então, primeiro um grande amor, depois uma área nova de atuação, ou nem tão nova assim, mas obviamente uma cidade nova e um espaço novo para trabalho. E aí você, até hoje, na região de Cuiabá, Várzea Grande, correto? Isso. Aqui, para quem não conhece Cuiabá e Várzea Grande, é bastante semelhante com Goiânia e Aparecida de Goiânia. Lá, enquanto uma avenida separa um município do outro, que é o Rio. Quando você chega por via aérea no aeroporto de Cuiabá, na verdade, você pousa em Várzea Grande e precisa atravessar o Rio para poder chegar em Cuiabá, e a gente chega aqui na região metropolitana com a média de 800 mil habitantes, entre Cuiabá e Várzea Grande com uns 250 e Cuiabá com uns 600 mil habitantes. Bastante gente. Para quem sai do interior do Tocantins, já é uma quantidade considerável de gente nisso aí. E só para constar, depois do relacionamento veio também mais uma filha, fruto desse casamento e dessa mudança, certo? Exatamente. Mariana, com 1 ano e quase 4 meses, que veio aí para completar essa família. Muito bacana. Marcelo, agora vamos lá. Com relação, então, aí mudou. Previdenciário ficou para trás, você trouxe aquele valor, aquele aprendizado do imobiliário, de tudo mais, e isso se transformou realmente na sua área de atuação e é até hoje, correto? Exatamente. Houve uma mudança drástica aí. Primeiro porque nós, advogados, e você sabe muito bem disso, e acredito que quem esteja nos assistindo, que também seja da área, a gente tem uma dificuldade que é formar a carteira de clientes. Então, quando você opta por mudar de cidade, você dá um restart na sua vida profissional. Então, eu tive que começar do zero. Então, como eu disse, eu tive muito apoio da família da minha esposa, que me deram oportunidade, escritório, enfim. E aí você vai conhecendo, me relacionando. Eu tenho essa característica de me relacionar fácil com as pessoas. E aí eu fui me envolvendo com o pessoal daqui, com os presidentes o nosso escritório ficava em Várzea Grande, em frente à Justiça do Trabalho. E aí a gente acabou se envolvendo com o pessoal da diretoria da OAB de Várzea Grande, o presidente Rodrigo Araújo, que, assim, abriu as portas da OAB para nós, falou: Marcelo, se quiser trabalhar e ajudar a gente, aí a gente criou a Comissão de Direito Imobiliário em Várzea Grande, que não tinha, só Cuiabá que tinha, e a partir daí a gente vai conhecendo os empresários, e aí eu fui conhecendo os loteadores, e essa referência desse maior loteadora do Brasil, ela é referência nacionalmente.
E quando você fala que você tem uma experiência profissional com aquele pessoal, aquilo abre portas em qualquer lugar do Brasil que a gente vai. E aí o pessoal vai confiando no nosso trabalho, a gente vai criando essa carteira de clientes, vai conseguindo fazer um trabalho bem feito, enfim, e aí vai conseguindo escalar e tendo aí um resultado positivo na advocacia. E hoje está rico. Ô, Fred, tô correndo atrás, rapaz. Esse negócio de acumular dinheiro é difícil, a gente trabalha tanto, porque a gente precisa entender que, como eu te disse, em 2019 eu ainda fui para São Paulo. Eu trabalhei num escritório lá na Faria Lima durante 2019, que a minha esposa estava fazendo pós-graduação lá e eu acompanhei, a gente ainda era noivo. Você é um, Então, você é um Faria Limer, então. Fui quase um Faria Limer. Então eu começo a contar Cuiabá 2020. Então, de 2020 para 2024, com o andamento dos processos aqui, não deu para sair as sentenças para a gente falar assim, que eu juntei um dinheirinho, mas a gente paga as contas e viaja. É o que importa, é o que importa. Fantástico, fantástico. Marcelo, vamos lá. Pegando também, sempre uma escadinha, né? Uma coisa leva a outra. Direito imobiliário, né? Pelo que você nos contou, é a sua realidade atual, é algo que você entende muito. Antes mesmo de ser advogado, já trabalhava nessa área. E as inovações, né? Agora falando para quem gosta, né? O Piqui Jurídico, ele tem vários públicos. Tem o advogado, mas tem principalmente aquele cara, aquela menina que está saindo da faculdade ali, está na dúvida. O que é o direito imobiliário? E principalmente, até anotei aqui para não esquecer, sobre as inovações no mercado imobiliário e principalmente no direito imobiliário, principalmente no que diz respeito à desjudicialização. A gente pode, talvez, e aí me corrija se eu estiver errado, né, também, seria o extrajudicial com relação ao direito imobiliário? Seria mais ou menos isso? Eu só vou te corrigir porque eu não sei muito, eu estou aprendendo agora, estou começando a estudar. Estou vendo. Assim como o direito penal ou outras áreas, a gente tem que ir atrás de especificidades, não tem jeito. O direito imobiliário, em Paraíso, por exemplo, era o parcelamento de solo. Aqui no Mato Grosso, eu também trabalho com duas incorporadoras que trabalham com parcelamento de solo. Todavia, aqui tem escritórios especialistas em direito condominial, que não é uma área que eu atuo. Porém, eu preciso dominar o direito condominial porque houve uma mudança da lei que passou a admitir os condomínios de lote. Então, assim, quando você pergunta sobre o direito imobiliário, eu gosto de falar do imobiliário juntamente com o notarial e registral, porque eles estão muito correlatos. E desde do Código de Processo Civil de 2015, depois teve a resolução do CNJ em 2017 que admitiu a uso capião extrajudicial. E eu estou percebendo, Fred, assim, uma percepção que eu tenho, de acordo com os artigos que eu leio, com os estudos que eu faço, com os livros que eu leio, esse movimento e sendo principalmente instigado pelo CNJ. Só que, por exemplo, eu tive a oportunidade esse ano, foi publicado agora, de alterar um provimento do Tribunal de Justiça aqui da Corregedoria, que diz respeito ao uso capião extrajudicial. Aquela máxima nossa, né, de que o direito, a lei no Brasil, existem algumas leis que pegam e outras leis que não pegam. Uma cidade igual Várzea Grande, que tem 200 e poucos, quase 300 mil habitantes, eu fui o segundo advogado desde 2017, da resolução do CNJ. A segunda uso capião extrajudicial foi minha naquele município. E mesmo assim, tendo que alterar um provimento da Corregedoria. Então, assim, há essas intenções da desjudicialização. A gente está com um avanço muito grande com relação às tecnologias de cartório, blockchain, a gente tem aí as ANOREGs, que são as associações dos cartórios. Hoje a gente pede as certidões todas online. Então,
é um mercado que ele está se aperfeiçoando muito rápido e está buscando muito estudo da nossa parte. Então, a gente tem que estar sempre antenado. Para o pessoal que está começando, que tem interesse na área, eu sugiro muito que sigam o Ibradim. Se puder assinar, é um pouquinho caro, mas é um pessoal lá de São Paulo que se reuniu e fez o instituto, que é o Ibradim. Inclusive, está tendo um congresso hoje ou essa semana, em Belo Horizonte, que eles estão sempre acompanhando. Por exemplo, teve uma mudança recente agora. As imobiliárias antigamente estavam adotando o pacto adigeto de alienação fiduciária. E aí o CNJ agora colocou pano quente nisso aí. Fala, olha, alienação fiduciária só para quem é do sistema financeiro habitacional, SFH ou SFI. Então, aí a gente tem que mudar o nosso contrato padrão ou voltar para um que não tenha pacto de alienação fiduciária, ou a gente tem que migrar para as escrituras públicas com cláusula resolutiva, que foi algumas sugestões que eu dei para alguns clientes meus. Por coincidência, você falando da desjudicialização, outra coisa também que foi alterada agora é a questão da adjudicação. Que pode ser feita, a adjudicação compulsória pode ser feita agora também extrajudicial. Eu comprei esses 2 livros que chegou ontem. Olha aqui, ó, uso capião judicial e extrajudicial. Por que eu falo que a uso capião extrajudicial não pegou como deveria pegar? Por uma questão muito simples. Quando um juiz que está empossado e ele está ali, quando ele dá uma sentença, que na verdade todo mundo aqui sabe que a sentença ela vira uma lei. Então, quando ele dá uma sentença que ele está investido pelo poder do Estado juiz, quem dá aquela decisão não é o magistrado, mas o Estado juiz. Então, a gente está num duplo grau de jurisdição, é passível de recurso, e aí depois a gente resolve nos tribunais superiores caso haja recurso. Só que quando a gente passa esse procedimento de uso capião para o extrajudicial, o que o CNJ falou? A responsabilidade do tabelião que vai lavrar a ata notarial e o registro dessa aquisição originária de propriedade responde solidariamente. E aí o pessoal fica com medo, porque aí o cartório vai responder com o patrimônio dele, não é um Estado juiz. E aí ninguém quer, né? Como diz o outro, ninguém quer assumir essa responsabilidade. A questão da desjudicialização, igual agora muito recentemente, você até falou lá atrás que não gosta de direito de família, né? Nunca enveredou por esse caminho. É uma área também que eu, via de regra, não faço, mas vi agora recentemente que o CNJ também autorizou agora fazer, se eu não me engano, divórcio, né? Mesmo com filhos menores, também de forma extrajudicial. Então, há um interesse muito grande do judiciário de diminuir demandas judiciais. Agora, eu achei muito interessante essa coisa do algumas pegam, outras nem tanto. Quando você joga a responsabilidade da uso capião em cima do cartório, complicado. E aí, talvez, até por analogia, a gente vai ter essa situação também no divórcio com filhos menores. Até foi a primeira pergunta, né, que eu levantei no dia que eu vi a matéria, a decisão do CNJ e quem vai zelar pelos interesses financeiros dos filhos menores? Né? Então, é complicado. Vai sobrar para o cartorário também essa responsabilização? Enfim. No CPC, só te interrompendo, no CPC de 73, a gente tinha no processo de uso capião que ouviu o MP. No de 2015 não precisa. E como que vai ficar essa questão dos filhos menores? Como você está falando, quem que vai zelar por eles? Exatamente. Então, são algumas questões sensíveis. Não entendo quase nada de direito de família também, deixo isso sempre muito claro. Gosto muito dessa ideia da desjudicialização no todo, né? Eu acho que a gente tem que evitar demandas mesmo. Se pode ser resolvido de outra forma, resolva-se de outra forma, mas algumas coisas tem que tomar cuidado. Essa do zelar pelo interesse do menor, por exemplo, é algo que me deixou em dúvida. Quem sabe não vem aqui no Piqui depois alguém da área da família para explicar como é que vai funcionar essa situação. Marcelo, você atua aí também numa outra área que eu acho não que o imobiliário não seja, até porque, querendo ou não, é uma coisa que tem a ver com a outra.
mas que eu acho bastante interessante, que é a questão da regularização fundiária, né? Claro, né, nós temos, e aí me permita já uma observação, até para você me corrigir se eu estiver equivocado. Eu acho interessante essa questão da regularização fundiária, porque ela alcança ali dois espectros bem diferentes da sociedade. Os grandes fazendeiros e, né, fazendeiros, donos de propriedade, e também aquele mais humilde que tenta ali uma regularização da sua terrinha, onde ele basicamente vai plantar para a subsistência. Estou muito errado sobre isso? Tira essa dúvida e principalmente fala, né, um pouquinho sobre a importância também social da regularização fundiária. Fred, eu tenho cliente dos dois tipos. Eu tenho o cliente, o pequenininho, o urbano, e eu tenho cliente da regularização fundiária rural, e faço parte da comissão de Várzea Grande, que a gente tem lá magistratura, Ministério Público, Defensoria, Prefeitura Municipal e todos os cartórios do entorno da competência da Várzea Grande. Eu sou representante da OAB nessa comissão, que são as REURBs, a REURB social e a REURB especial, salvo engano. Vou fazer aqui algumas observações, começando pela REURB. Eu costumo dizer que a REURB é um loteamento ao contrário. Por quê? Para a gente fazer um loteamento, a gente precisa obedecer, a gente precisa dar para o município áreas de ocupação, praças, que, enfim, depois o município vai dar a destinação. A gente precisa separar a área verde, a gente precisa fazer um projeto de viabilidade, a gente tem que entregar água, esgoto, a rede elétrica, etc. O que a REURB faz? A REURB já existe a ocupação de fato. Isso aí eu preciso elogiar aqui também, o trabalho do Celso em Paraíso, porque isso é muito importante. Inclusive o Biel, o Gabriel Costa, que é nosso colega advogado, ele trabalhou bem à frente da prefeitura por um período. Então, o que a REURB faz? Ela já existe a situação de fato e ela regulariza esse imóvel e ela tem uma autorização ali para passar por cima de algumas situações, como situações urbanísticas, situações ambientais. Então, se já existe de fato, então a gente vai mapear e entregar os títulos, porque a gente sabe que a entrega de títulos ela é importante. Ela garante não só a questão da dignidade da pessoa humana, enfim, como aquilo ali também vira dinheiro, né? Porque você tem um título regularizado, então o imposto, a compra e venda, a escritura pública, o registro, tudo isso vai gerar vai gerar riqueza tanto para o município quanto para aqueles que têm os imóveis regularizados. Já a questão da regularização, o que você falou do pequeno, eu tenho clientes que eu já concluí o processo de uso campeão extrajudicial, que é o seguinte: ela adquiriu o imóvel por carta de aforamento, que era o que o prefeito dava antigamente, ele tinha essa autonomia. E como que funcionava a carta de aforamento? Ele ia lá e falava, você tem um imóvel de 20 por 60. E aí a minha cliente, ela ocupa só metade do terreno. E aí, só que ela não registrou, não levou ao registro essa carta de aforamento. E aí a opção que a gente teve, e sempre como última ratio, foi a usucapião extrajudicial. A vizinha do fundo tinha interesse em expandir a propriedade dela, e a gente pegou e ingressou com esse procedimento de usucapião extrajudicial para atendê-la. Por outro lado, existem os grandes latifundiários. Hoje tem uma questão que se debate muito, e que aí no Tocantins vocês não têm, que é a ratificação de área de fronteira, que as propriedades rurais produzem, são inúmeras propriedades em todo o Brasil que produzem em faixa de fronteira e não podem dar a sua propriedade como garantia num banco, no contrato, como fidúcia, porque aquela área não possui documento. E tem uma lei da Dilma que deu 10 anos de prazo para que sejam feitas essas ratificações, e ela vai acabar o ano que vem, em 2025. E ela é feita também na extrajudicial. Então, como a gente vem falando, existe essa preocupação do CNJ de buscar a extrajudicialização, a desjudicialização. Então,
é um norte, é um caminho, eles têm transferido essas responsabilidades para o extrajudicial, e aí vamos ver se dividindo essas responsabilidades se vai pegar, mas que já existem as normativas e que a gente já está trabalhando com isso é um fato. Muito legal, muito bacana mesmo. Agora, essa questão também da discussão por terras, né? Ela traz um outro problema, ainda que, por exemplo, a regularização fundiária, ela tem ali um fator social, tem uma função social, seja para o pequeno, que basicamente, como você bem falou, vive daquilo, e até mesmo para o grande, né? Se for dele, que se regularize, enfim, toda essa situação. Só que aí por trás disso nós temos um pano de fundo que às vezes chega a ser violento, né? Me corrija de novo. Se eu não estiver falando, se eu estiver falando alguma besteira aqui, até porque não é minha área de atuação, mas obviamente vendo de fora a gente percebe grandes disputas por conta de áreas. E aí nós temos morte no campo, nós temos inclusive, né, e aí você estando aí em Cuiabá pode falar sobre, no final do ano passado, não, no final do ano passado foi outro, foi agora já esse ano, né, o ex-presidente da OAB do Mato Grosso, que foi assassinado na porta do escritório, e as investigações apontam, pelo menos pelo que eu pude pesquisar até então, que muito se deu por conta de disputas de terras, né, ações envolvendo grande quantidade de terra. Essa violência no campo por conta de grileiros e uma série de situações, ela é muito perceptível daí onde você está, Marcelo? É algo que faz parte da realidade do advogado, principalmente? Fred, para ser bem sincero contigo, a advocacia imobiliária do Mato Grosso, e a agrária e a fundiária, hoje ela trabalha com medo. Existe, porque a gente está lidando, como você mesmo disse, com muito dinheiro. Então, a gente pegar uma área de plantação de soja na região de Sinop, a gente não está falando de fazenda de 20, 30 milhões, a gente está falando de 200, 300 milhões de reais. Vou te dar um panorama aqui do que já é público e notório, que a imprensa já noticiou aqui no Mato Grosso. Um advogado foi assassinado na porta do seu escritório, que é o seu Roberto Zampieri, inclusive aqui bem pertinho de casa. Desse homicídio, foi apreendido o telefone dele para que a polícia possa investigar um eventual mandante ou quem que estaria ali fazendo aquele homicídio. Só que desse celular foi extraída uma relação íntima entre ele e alguns desembargadores que ele tinha acesso. E aí o que acontece? Aproximadamente 6 meses depois, o ex-presidente Renato Neri é baleado também, chegando no seu escritório. E o Renato tinha uma disputa de terra que ele foi subestabelecido nesse processo. E aí o processo meio que estava perdido, ele conseguiu uma parte da área para o cliente dele e para receber honorários, ele recebeu parte dessa fazenda como honorários e brigou por 30 anos na justiça para poder registrar esse imóvel em nome dele. E antes de acontecer essa fatalidade, ele fez uma denúncia no CNJ falando, olha, está acontecendo isso com os seguintes desembargadores e com os seguintes juízes. E fez uma denúncia na OAB e protocolizou essa denúncia lá contra um advogado, né? Então, responsabilidade da OAB de apurar isso aí. Só que o que aconteceu? Tudo aquilo que o Renato estava falando na denúncia dele na OAB, quando ele fez a primeira denúncia no CNJ, o CNJ falou, eu imagino, né? Isso aqui é uma suposição. Porque você está perdendo a ação e está questionando com a gente. Só que quando aquele primeiro advogado faleceu, que foram pegar o celular dele, aquilo ali tinha exatamente aquilo que o doutor Renato estava denunciando, que era a venda de sentenças, relação íntima entre advogados que são filhos de desembargadores e etc. Então, a gente teve a morte de 2 advogados num espaço de tempo de 6 meses e todos envolvendo conflito de terras e envolvendo venda de sentenças judiciais.
Então, assim, existem algumas decisões e isso bate a nossa porta, porque eu já cheguei a atuar em processos que, assim, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é a velocidade com que é decidido. Quando a gente tem uma certa experiência, uma certa quantidade de processo, a gente tem noção de quanto tempo demora um processo concluso, quanto tempo ele vai para a intimação e para a citação, e alguns processos que a gente via que o direito estava sendo violado, as decisões eram contrárias, a gente recorria e não tinha efeito o recurso, e o processo tramita a passos largos, e a gente conseguia ver a diferença. Eu não tenho nada de concreto para poder fazer uma denúncia, mas isso deixa a gente com o pé atrás e com receio. Então, assim, e aí depois começam a surgir esse tipo de coisa, aí a gente começa a ficar preocupado, a gente espera que a OAB apure. Com relação ao advogado, ao ex-presidente da OAB, até hoje ninguém foi preso, isso já tem quase 60 dias. Não, a gente não tem. O que se ouve falar é que precisa da intervenção da Polícia Federal. 2 desembargadores foram afastados em função da apreensão do celular do primeiro advogado que faleceu, que corroborava com a denúncia do segundo advogado, que, segundo consta aqui na imprensa, é que havia ali, ele era um lobista dentro do tribunal, o senhor Roberto Zampieri. Então, surgiram aí essas informações que deixam a gente arrepiado e com medo. A gente pensa 2 vezes, porque aqui a gente tem grupos, Fred. Outro dia eu estava vendo, acho que a empresa que mais vende no estado do Tocantins é o supermercado Quarteto. Salvo engano, acho que eles vendem 1 bilhão por ano, com todas as lojas. A gente pega usinas aqui, posso citar inúmeros exemplos, o Grupo Bom Futuro, a SLC, são grupos que faturam bilhões de reais e têm muito poder e influência. Então, isso deixa a gente bastante preocupado. Não, sem dúvida. E essa questão também do afastamento dos desembargadores, né? Essa situação aí, essa talvez queima de arquivos, sabe? Lá o que pode estar efetivamente acontecendo. Isso nos remete a uma situação que ocorreu aqui também no Tocantins ontem, né, por assim dizer, semana passada. Talvez você tenha visto também. Acredito que você tenha visto, né, acompanha aqui a situação, que foi também investigação no nosso Tribunal de Justiça, também por venda de sentenças, né, venda de decisões judiciais. É algo que, infelizmente, ainda se tem. Na Bahia, se eu não estou enganado, houve uma operação muito grande também recentemente sobre isso. Amazonas. Também envolvendo terras, né? Na Bahia também tinha relação muito pesada com grileiros, né? Essa situação toda. E aí, uma das coisas que você falou aí é justamente o que eu peguei muito por conta dessa operação. A gente, depois de algum tempo de trabalho, a gente já sabe mais ou menos, né, como a coisa caminha. E fica sempre aquela dúvida. Agora, quando eu perder, obviamente, quando meu cliente tiver uma derrota judicial, será que é porque ele não tinha direito ou será porque alguém tem algum contato espúrio e está levando vantagem sobre isso? Eu acho que o mais difícil, né, e não é só para a sociedade, o advogado, a gente vive disso todos os dias. Eu acredito que 90% da advocacia tem interesse num tribunal isento, honesto. Exatamente por isso, se eu ganhar ou se eu perder, se meu cliente ganhar, se meu cliente perder, faz parte do jogo, né? Das regras impostas. Agora, será que em alguma situação, quando um cliente que a gente acredita que tem direito perder, será que alguém está agindo por trás para ganhar do outro lado? E aí eu queria te perguntar exatamente isso. O operador do direito, o advogado, ele acaba sendo cobrado também pela sociedade quando tem esse tipo de situação. O advogado perde credibilidade também com esse tipo de esquema no judiciário? O que você entende sobre isso? O que você pensa sobre isso? A credibilidade do advogado, de uma forma geral, perante a sociedade, fica afetada também por conta desses esquemas espúrios no judiciário, que, infelizmente, sempre envolvem advogados, né? É fato. Com certeza, não tenho dúvidas.
Fred, eu tenho modéstia à parte, eu tenho recebido uma característica dos colegas advogados aqui que às vezes acaba até passando algumas ações para a gente de ser muito técnico. Então, eu gosto muito do direito material, mas eu prefiro fazer uma contestação do que uma inicial, porque eu consigo pegar as falhas e observar o processo em alguns pontos que deveriam ter sido abordados ou que não corroboram provas com os fatos alegados. Então, eu gosto muito dessa peculiaridade. Então, o que acontece? Quando a gente já sabe, no Tocantins, a gente já sabe no Mato Grosso, que existem meia dúzia de escritórios, vamos dizer assim, que quando algumas ações que dependem de recurso vão parar nesses escritórios, que já se espera um determinado tipo de decisão para um lado que, digamos assim, mais forte ou que seja financeiramente mais bem estruturado. Então, e isso faz completamente sentido com o que a gente acabou de falar sobre a desjudicialização. Eu tenho optado mais pela regularização fundiária, por exemplo, a uso capião extrajudicial, porque a uso capião extrajudicial ela é uma ação declaratória. Então, se não tiver oposição e tiver a posse mansa e pacífica, a gente consegue fazer pelo cartório. Então, está levando a minha advocacia a migrar para o extrajudicial, porque aí eu não dependo de uma decisão parcial, mas a mensagem que eu tenho quando eu vejo esse tipo de investigação e esses desembargadores sendo afastados é de que não importa o quanto eu estude, não importa quanto eu me dedique, quem tem o melhor relacionamento é o que vai se dar bem, e que a gente que é o baixo clero da advocacia e que não é amigo do rei tem que se contentar com as migalhas, enquanto quem é amigo do rei fica com a parte mais gorda do bolo e com a fatia de melhor sabor. Forte, sem sombra de dúvida, um depoimento muito forte, e vou te dizer mais. Penso exatamente assim. Vou concordar 100% contigo, porque realmente é aquilo que eu falei. Como é que você vai saber que do outro lado uma decisão que você achava, por exemplo, porque não é que existe causa ganha, mas algumas situações, até por uma consolidação da jurisprudência, de toda a situação, você já sabe que tem uma possibilidade boa de sucesso naquela demanda. E aí chega lá no fim, o resultado é absolutamente surpreendente. Eu vou te falar o que eu falo para os meus clientes quando chegam até mim. E eu falo assim, a gente cresce na advocacia mais pelos nãos que a gente diz do que pelos sims. Falar sim para todo mundo é muito fácil. Então eu falo, quando eu estou em consulta com o meu cliente, eu falo para ele, olha, às vezes você tem razão, mas não tem direito. Às vezes você tem razão e tem direito, mas não tem a prova. Se você tem a razão, o direito e a prova, as chances que a gente tem de vitória são maiores. Perfeito, entendeu? Então, perfeito. Assim, a gente precisa ter razão, direito e prova. Então, quando a gente faz uma análise dessa conjuntura de elementos, aí a gente consegue, aí vai depender muito da ampla defesa do contraditório. A gente sabe que inclusive é importante, né? Ele é caro para o processo judicial, a ampla defesa, o contraditório, são direitos constitucionais, ele deve ser exercido, e que bom que é assim, porque a gente também pode exercê-lo, como eu disse anteriormente, o duplo grau de jurisdição. Ótimo, vamos fazer um jogo limpo para ambas as partes, e que vença quem tem mais provas, quem conseguiu redigir o melhor texto, quem conseguiu apresentar tudo dentro do prazo determinado, enfim, obedecendo aí o devido processo legal. Agora, você perder porque o outro é amigo de A ou B, porque alguém tem uma influência ou outra, e é mais complicado. É trágico, e traz realmente uma tristeza, às vezes, até tristeza mesmo, acho que a palavra é muito grande, né? É isso aí, Marcelo, estamos
Estamos caminhando para o final já. Agora, é tradição aqui também no Piqui, chegou no final da conversa, vai chegando no final, tem que ter história boa. E advogado tem história. Seja sua, seja de algum colega, seja de alguém. Advogado é um bicho que sentar numa mesa tomando uma cervejinha sai muita história. Eu quero ouvir uma. Ô, Fred, eu particularmente, as minhas histórias com os meus clientes é aquilo que eu falo, né? Ninguém procura advogado. Nossa, eu tive uma excelente notícia, vem para cá, vamos comemorar. Então, geralmente, essa notícia é a gente que dá e no êxito da demanda. Então, as minhas, eu tive, assim, situações que me deixaram mal, diz respeito a êxito e assinatura de contrato. Meu amigo, cliente, é claro que existem clientes e clientes, mas principalmente no previdenciário, era o seguinte: doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu só tenho você, se eu não conseguir esse benefício, eu vou passar fome, e beleza, quando sai o benefício, mas eu não lembro de ter combinado isso, é muito, é não sei o que, você vai do céu ao inferno. Então, vocês que estão começando aí agora, o dia que pegar a assinatura na procuração, pega a assinatura do contrato de honorário juntos. Agora, de situação engraçada, e a situação aconteceu com meu sogro. Meu sogro é advogado, assim, tem muita experiência aqui no Mato Grosso, e certa vez ele foi advogar para um cliente, ele faz mais a área trabalhista, mas o cliente era pescador, né? E ele foi pego ali com uma quantidade excessiva de peixes e foi multado na época da piracema. E aí ele foi lá e tal, aí ele foi ler o auto de infração lá e ele foi pego com mais de 30 quilos de peixe de maneira irregular na época da piracema, onde ele não podia transportar aquele tipo de peixe. E aí, na hora que meu sogro foi perguntar para ele, falar, mas, meu amigo, por que você estava andando com 30 quilos de peixe? Ele falou, é a janta, doutor. É mais ou menos o traficante dizer que é para consumo próprio, né? 500 quilos de maconha. Não, para consumo. 500 quilos não, Você não exagero, pita, mas não? exatamente. Você não pita, não? Eu pito. Mas esses tempos atrás eu peguei um rapaz, tráfico, e ele estava com uma quantidade bem, bem grande, assim, não chegava a ser exorbitante, mas era grande. E aí o delegado perguntou para ele o que era. Ele falou, não, tudo para consumo, é porque eu moro na roça, eu venho só uma vez por mês na cidade, eu tenho preguiça de ficar vindo aqui direto. Então, foi mais ou menos esse sentido. O rapaz janta bem, Marcelo. É pra janta. É pra janta. Marcelo, deixa eu contar, peraí, então... Não, claro. Antes de encerrar, lembrei de outra aqui do Previdenciário. Previdenciário deve ter história boa. Isso aconteceu no Tocantins, né? Chegamos lá e tal, vou dar o nome hipotético aqui para não revelar o nome do cliente, seu João. Chego lá, seu João é escadinha, né? Acho que devia ter umas 7 crianças ali. Aí eu virei para ele e falei, seu João, ele estava pedindo a aposentadoria na época, rural, segurado especial. Falei, seu João, só tem a prole grande. Ele, meu filho, não é grande não, mas tá sempre dura. Essa foi para encerrar. Agora a gente precisa encerrar isso aqui. Eu vou ter que passar o programa, vai ter que mudar o horário para meia-noite agora aqui. Fantástico. Trabalha bem o seu João. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. E agora eu vou te fazer uma última pergunta. Você me falou lá no começo que nunca pensou, por exemplo, em concurso público, né? A partir do momento que ingressou na advocacia, gostou e tudo. E aí eu te pergunto hoje, se você tivesse oportunidade, se alguém chegasse para você e falasse assim, não, Marcelo, estou te dando a oportunidade aqui de mudar, você vai fazer o que quiser, qualquer coisa, escolha. Qual seria a tua escolha? Eu teria que mudar de profissão? Jamais. É essa a pergunta. Mudaria? Não, mudaria não, Fred. Mudaria não. Eu gosto muito da advocacia. Eu gosto muito da advocacia porque a advocacia, além de tudo, eu sou muito competitivo. E eu gosto muito de ganhar. E é por isso que eu estudo. Porque eu quero ganhar.
Então, às vezes, a gente não ganha só no direito material, às vezes a gente ganha pela ausência de provas da outra parte, às vezes a gente ganha por uma questão processual que nos favorece, e eu estou sempre buscando essas falhas, esses deslizes do colega, ou essa insuficiência de provas, ou até mesmo essa hipersuficiência de provas, e é um dos motivos que eu estou no imobiliário, porque o imobiliário, ele produz muita prova. Existem a matrícula, ele tem uma cadeia, existem contratos, existem averbações. Então, isso me faz estudar, e eu não mudaria da advocacia de forma alguma. É o que eu gosto de fazer. Eu acho que eu estou começando na advocacia agora, eu tenho só 10 anos de exercício da advocacia, então hoje eu olho um processo com outros olhos, com outra dinâmica, com outra expertise, e eu acho que daqui a um dia eu vou ficar bom, Fred. Tenho certeza que já é, meu amigo. Tenho certeza que já é um grande profissional, um grande amigo. E encerramos no auge. Foi fantástico. Só tenho a te agradecer, tá? Mais uma vez à disposição da gente tá conversando, né? Eu falo, é lógico que o pano de fundo do pique jurídico é o direito. Até porque 2 operadores do direito sentaram numa mesa para tomar cerveja, eles vão falar sobre direito, né? Não tem outra. Mas a gente gosta de histórias e pode ter certeza que você trouxe muitos depoimentos muito fortes, muito verdadeiros, e eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu ia falar para você deixar aí a tua rede social, mas aí eu lembrei que você é uma pessoa sem Instagram. Hashtag Marcelo sem Insta, é isso? Isso, adotei o low profile. Muito bem, muito bem. Marcelo, mas muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer imenso te ter aqui no Piqui Jurídico. Daqui a um tempo a gente vai repetir essa conversa, vai alongá-la ainda mais. Muito obrigado. Fred, eu que agradeço ao convite, a esse papo. Fazia tempo que a gente não conversava e parece que toda vez que a gente encontra o tempo é curto para a quantidade de assunto que a gente tem. Te parabenizo novamente pelo programa, pelo Piqui Jurídico. Você tem sido bem seleto nas pessoas que você tem convidado para compartilhar contigo essa experiência, e eu fico lisonjeado com o convite, porque eu sei que só tem gente bacana aí. Tem assistido a Cris, assistido o Geraldo, assisti mais agora porque me fugiu a cabeça, mas sucesso aí nessa segunda fase, nessa segunda etapa aí do projeto, e eu estou à disposição para contribuir com um pouquinho que eu sei, com um pouco que eu estou aprendendo. Obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. E a todos que nos assistiram até agora, eu vou deixar um único pedido. Se você chegou até aqui, tem que pelo menos curtir e seguir o canal do Piqui, tá? Não deixe de fazer. É o salário desse que vos fala. Então, façam, curte a página do Piqui, segue a página do Piqui e até a próxima. A gente volta. Tchau para vocês. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Abraço.